Olá pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista. Mas qual que é a diferença entre esses três tipos de linguagem? Bom, começando pela linguagem verbal. A linguagem verbal é aquela linguagem que se utiliza da palavra. Aí não importa se a palavra é escrita ou se a palavra é falada. Então, por exemplo, quando você atende o seu celular para fazer uma conversa com alguém que está ligando para você, ou quando você liga para alguém, aí você está usando a linguagem verbal, porque nós temos aí a palavra falada. E quando a professora está lá na frente no quadro explicando alguma coisa para você, uma matéria, aqui também nós temos a linguagem verbal. Nesse caso ela está usando a linguagem falada, né, a palavra falada e também a palavra escrita, né, são as anotações que ela está fazendo no quadro. E quando você escreve no caderno aquilo que o professor está falando ou está escrevendo no quadro, você também está fazendo o uso da linguagem verbal. Aí nós temos a palavra escrita. Ou simplesmente quando você está com um amigo, uma amiga, né, andando, conversando, batendo papo, você também está fazendo o uso da linguagem verbal, né? Nesse caso você está fazendo o uso da palavra falada. Por fim, um outro uso muito comum da linguagem verbal é quando você pega o seu telefone e começa a bater um papo com um amigo, uma amiga ou um parente, alguém à distância, né, utilizando o WhatsApp, por exemplo, você também está fazendo uso da linguagem verbal, né? No caso do WhatsApp, por exemplo, você pode mandar mensagens por escrito, né? Então você está usando a palavra escrita, e você pode também mandar mensagem de voz. Nesse caso você está usando a linguagem verbal através da palavra falada. Então a linguagem verbal é aquela linguagem que faz o uso da palavra, não importa se essa palavra é escrita ou se é falada. Isso nós chamamos então linguagem verbal. A linguagem não verbal, como o próprio nome está dizendo, é aquela que não faz o uso da palavra, nem da palavra falada, nem da palavra escrita. A linguagem não verbal, ela faz uso de gestos, sinais, desenhos, imagens, né? Então, por exemplo, nessa imagem aqui, a gente tem um juiz e ele está usando a linguagem não verbal para se comunicar. Ele usa o apito, que é um sinal sonoro, mas não é palavra, e ele usa também gestos com a mão para poder comunicar a sua mensagem aos jogadores que estão no campo. Nesse caso, então, a gente está vendo o uso da linguagem não verbal. Um outro exemplo da linguagem não verbal é o sinal de trânsito, né? O sinal de trânsito, ele não utiliza palavras, pelo menos assim, existem semáforos que tem só as cores. Existem semáforos com palavras, eles são mais raros, mas eles existem sim. Mas o semáforo que usa somente a cor, o verde, o amarelo e o vermelho, é um outro exemplo de linguagem não verbal. Assim que você vê a luz vermelha, por exemplo, ou a luz verde, você para, no caso da luz vermelha, ou avança no caso da luz verde. Então nós temos aí mais um uso da linguagem não verbal, né? Uma linguagem que não se utiliza da palavra. Ainda um outro exemplo de linguagem não verbal são gestos, né? Tipo bater palma, fazer um sinal de joinha, né? Todos esses sinais, eles transmitem uma mensagem, mas a gente não está fazendo o uso nem da palavra escrita, nem da palavra falada. Temos também as placas de trânsito, né? Aquelas placas que indicam alguma regrinha que tem que ser aplicada num determinado lugar. Então a gente tem as placas de velocidade, as placas de proibição, as placas de alerta. Todas essas placas, elas usam imagens, usam número, usam símbolos, sem usar nem a palavra escrita, nem a palavra falada. E por fim, um outro exemplo que eu posso dar é a fotografia, né? A fotografia, as imagens, quando estão sozinhas, né, desacompanhadas de som, desacompanhadas da palavra, elas também transmitem uma mensagem, né? Então nós temos aí um outro exemplo de linguagem não verbal, né? Você vê, por exemplo, essa fotografia aqui de um grupinho de alunos dentro de uma escola. Então a gente pode deduzir uma série de questões aqui a respeito dessa fotografia. Então temos aqui uma mensagem, né, um texto sendo transmitido aqui, mas também
sem usar nem a palavra escrita e nem a palavra falada. Então nós temos todas as vezes que nós usamos a linguagem sem o uso da palavra, nós temos a linguagem não verbal. Então ela se caracteriza pelo uso de imagens, cores, desenhos, gestos, porém em nenhum momento aparece nem a palavra escrita, nem a palavra falada. Esta é a linguagem não verbal. Além disso, nós temos também a linguagem mista, né? Por que ela é chamada de mista? Porque ela usa tanto a linguagem verbal, aquela que tem palavra escrita ou falada, quanto a linguagem não verbal, aquela que não faz o uso da palavra escrita nem da palavra falada. A gente observa o uso da linguagem mista em algumas placas de trânsito, por exemplo. Nós temos lá um desenho mais uma palavra. Nós observamos isso nos filmes, né, novelas, onde a gente tem a imagem, que é o elemento não verbal, e nós temos os sons, nós temos os diálogos, que são os elementos verbais. Mas o local onde a gente encontra assim, a manifestação dessa linguagem muito evidente é nas histórias em quadrinhos, né, onde a gente tem os desenhos, que são a parte não verbal, e nós temos os balões com os diálogos, que são a parte verbal. Mas nós temos isso também quando nós estamos conversando via WhatsApp, quando você manda um emoji, que é uma linguagem não verbal, né, não tem palavra, e quando você tecla alguma coisa, né, alguma coisa escrita para mandar para quem você está conversando. Essa é a parte verbal. Então nós temos esse uso da linguagem mista, que é a mistura do verbal com o não verbal em diversas situações. Então é isso, pessoal. Recapitulando, linguagem verbal é aquela que faz o uso da palavra escrita ou palavra falada. Linguagem não verbal é aquela que não faz uso da palavra escrita. Ela faz uso de gestos, desenhos, imagens, mas não aparece nem a palavra escrita e nem a palavra falada. Já a linguagem mista é aquela que faz o uso tanto da linguagem verbal quanto da linguagem não verbal, como por exemplo nas histórias em quadrinhos, em que aparecem os desenhos, que são linguagem não verbal, e também a fala dos personagens nos balões, que é a linguagem escrita, portanto linguagem verbal. Então esses são os 3 tipos de linguagem que eu queria apresentar para vocês hoje. Qualquer dúvida me chamem, comentem e eu vou responder vocês. Um grande abraço.